Então, sejam todas muito bem-vindas ao nosso workshop de hoje. Nós vamos falar sobre como romper padrões, e essa é uma jornada, né? A jornada que tem intencionalidade. Nós temos aqui toda uma jornada traçada com objetivos claros. Então, quem perder essa primeira fase da jornada, né, vai ter dificuldade de acompanhar o restante. Vocês vão entender como vai funcionar essa jornada e como é importante nós vivermos a jornada por completo. Nós estamos a apenas 5 meses do final do ano e eu tenho certeza que muitas de vocês no início do ano estabeleceram metas, objetivos, alguns podem já ter sido alcançados e outros não, né? Eu vou lembrar que o que eu sempre digo, quem me acompanha nos workshops já sabe, né? O chat é o nosso veículo de comunicação aqui, é onde a gente se comunica, onde eu tenho, vocês têm voz de fala, aonde eu posso ouvir vocês, aonde eu posso responder a pergunta de vocês. Eu queria pedir que vocês colocassem. Vocês estão ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Se vocês puderem colocar o áudio de vocês no mudo, tá? Para não ficar dando interferência. E aí a gente vai se comunicando através do chat. Então, o chat é o nosso caminho de comunicação. Então, eu quero, para mim não me sentir sozinha, porque eu sei que tem muita gente que apaga a câmera, né? Não deixa a câmera ligada, para que eu não me sinta sozinha aqui nesse workshop. Então, vocês vão colocar ali no chat as perguntas. Quando eu perguntar, coloque a resposta de vocês ali, para que a gente possa ter essa interação e possa tornar essa interação ativa e eu possa realmente perceber se vocês estão conseguindo compreender. É muito importante que vocês compreendam aquilo que vai estar sendo falado, porque é uma jornada, e essa jornada tem início, meio e fim, né? E vocês vão entender como que vai ser essa jornada. Mas me escreve aí no chat quem estabeleceu metas para 2016, mas ainda não conseguiu cumprir, todas, pelo menos. Eu consegui cumprir uma ou duas metas, ainda não consegui cumprir nenhuma, mas eu já cumpri metas. Escreve para mim aí no chat. Eu já consegui, ou eu estou caminhando, eu quero chegar lá. Eu sei que às vezes a gente começa uma jornada, a gente começa um novo ano, a gente começa uma nova estação da vida e a gente começa motivado, a gente começa energizado, a gente começa com disposição e ao longo dos dias, a rotina chega, não é? A gente começa a lidar com as situações do dia a dia e a gente perde um pouco o foco, a gente perde um pouco a motivação e a gente acaba não alcançando, né? Estão aqui respondendo, eu já cumpri alguns, que bom, né? Mas falta alguns ainda, é normal, gente, a gente ainda tem 6 meses para fazer acontecer. Já consegui algumas, irei cumprir a minha amanhã, muito bem, vamos estar aqui, Eliane, vamos estar aqui na torcida por você. Consegui uma e estou no caminho, muito bem. Eu estou tentando, é isso mesmo, o importante é não desistir, a gente não pode parar, né? Então, nós vamos começar essa jornada e muitas vezes nós mulheres que somos multitarefas, a gente se pega em muitos momentos cansadas, sobrecarregadas, com excesso de atividades, excesso de papéis. Quem aí se identifica, né? Às vezes a gente não consegue delegar, às vezes a gente não consegue pedir ajuda e a gente anda ansiosa ou triste. E isso começa a refletir na nossa qualidade de vida. Eu ouço, dentro do consultório, muitas mulheres dizerem assim, não, mas eu não tenho mais motivação, eu me sinto no limbo, eu não consigo mais sonhar, eu não tenho mais perspectiva de futuro, eu não consigo mais ter energia para nada, porque o meu dia me consome completamente. Mulheres que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, mulheres sofrendo de depressão, e são quadros que têm se tornado cada dia mais rotineiros, e é difícil a gente acreditar, né, que uma mulher tenha que viver com transtornos emocionais como se fosse um padrão normal, e não é. Então, o objetivo é que a gente comece a trabalhar prevenção
qualidade de vida e não só tratamento, né? Não só buscar ajuda quando a gente está realmente dentro de uma situação em que a gente já sente que tem uma influência na nossa qualidade de vida, a gente sente que já afeta o nosso dia a dia, a gente precisa começar a ter um posicionamento antes que as coisas comecem a se agravar. Mas muitas mulheres já se encontram no modo de sobrevivência. O que é o modo de sobrevivência? O modo de sobrevivência é quando a mulher ela já vive no automático. Todos os dias ela acorda, ela repete aquele mesmo padrão, aquela mesma rotina, não tem mais alegria, não tem mais projeção de sonhos, ela já não consegue mais vencer a procrastinação, ela já não consegue mais se sentir realizada, ela não consegue muitas vezes ter o resultado, ela estabelece metas, não consegue alcançar, ela não consegue estabelecer novos hábitos, novas rotinas, porque ela está dentro de um ciclo de sobrevivência. Ela está dentro de um modo automático que ela já não tem, muitas vezes, controle sobre isso. O cérebro dela funciona como um padrão, e a parte racional do cérebro, o córtex frontal, ela já está comprometida. Por quê? Porque as informações emocionais chegam na amígdala e o cérebro já diz assim, não, a amígdala já diz assim, eu consigo resolver. E a amígdala é a área do cérebro, né, o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, muitas vezes ele já não passa a informação para o córtex frontal, que é a parte racional, para tomar uma decisão, porque ele já acha que já sabe resolver. E aí a gente fica dentro de um ciclo vicioso. E nós vamos falar sobre isso hoje, mas esse é o primeiro passo da jornada. A nossa jornada hoje vai ser descobrir alguns padrões, tá? E vocês vão entender como que vai ser o passo a passo dessa jornada, tá? E se vocês tiverem dúvidas maravilhosas, por favor, escrevam no chat, não guardem dúvidas. Se vocês tiverem acréscimos para fazer, coloquem no chat, porque é muito importante que você saia daqui entendendo qual é a visão daquilo que a gente precisa despertar, carregar, aquilo que a gente precisa descobrir, aquilo que a gente precisa desatar dentro da nossa trajetória, né? Para que a gente possa tornar esses últimos 5 meses do nosso ano algo extremamente sobrenatural. A minha intenção hoje com vocês não é trazer mais informação para vocês, nem exigir mais de vocês, porque eu tenho certeza que vocês já estão sobrecarregados, já têm muitas responsabilidades. Pelo contrário, o meu desejo hoje é que você pare. É que você pare, que você analise, que você observe como que está o teu ciclo de vida, como que está a tua trajetória, se algum desses padrões que nós vamos falar hoje, se eles já se repetem na sua vida, e se eles se repetem na sua vida, significa que você está realmente vivendo no modo de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência, ele não te permite viver nada novo. Ninguém conquista nada novo, nem nada novo se cria com a identidade antiga. A tua identidade antiga, os teus padrões antigos, eles te trouxeram até aqui. Se nós queremos viver algo novo, nós precisamos desatar coisas novas na nossa vida, mas muitas vezes a gente não tem energia, a gente não tem forças, a gente não tem motivação, a gente não tem as ferramentas necessárias para viver essa nova realização, essa nova conquista, essa nova estação da nossa vida, não é? Então, a minha intenção é que hoje você pare. Porque existem mulheres que estão cansadas, e estão cansadas porque estão vivendo uma fase difícil, uma fase intensa, uma fase de decisão, uma fase, né, desafiadora, uma fase de escolhas, e é normal você se sentir cansada nessa fase, ou sobrecarregada nessa fase. Mas existem muitas mulheres que elas estão cansadas por um cansaço crônico, por uma drenagem de energia, de identidade, os relacionamentos já estão comprometidos, a capacidade de prosperar, de realizar já está comprometida. Por quê? Porque ela vem de um cansaço crônico. E é uma diferença gigante, tá? E nós precisamos ter entendimento com relação a isso. Diz para mim, ou pensa pelo menos, eu estou me sentindo sobrecarregada, cansada, porque eu estou vivendo uma fase difícil, ou eu já venho ao longo de muitos anos cansada e sobrecarregada? Se você não quiser responder, não responda, mas pelo menos analise, pelo menos se faça essa pergunta. Porque se o seu cansaço ele é de longas datas, isso é um sinal claro de que você está vivendo dentro de um padrão de sobrevivência,
e que você vai ter dificuldade de fazer novas conquistas, novas realizações, viver novas fases, seguir para um próximo nível, porque o teu cérebro ele está num modo onde o emocional fala mais alto. E a tua energia, ela se dispersa com muita facilidade, e você não vai conseguir ter forças suficientes para implementar nenhum tipo de mudança se você não, primeiramente, não começar a romper esses ciclos e esses padrões que nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver se alguma corajosa respondeu aqui. Nenhuma corajosa respondeu. Mas vamos começar pelo princípio que é o padrão, tá? Eu vou usar um exemplo aqui para vocês do que é o padrão. Ó, a Denise, acho que a Denise foi corajosa. Eu venho de uma vida exaustiva, né? E quando comecei a ter consciência, ela tem tentado avançar. Isso é muito importante, né? O que a gente não pode fazer é desistir. A gente tem que perseverar, a gente não pode parar. E eu quero ajudar vocês a viverem essa jornada, as mulheres realmente terem qualidade de vida. Quem caminha comigo sabe que eu chamo as mulheres de maravilhosas. Eu sempre cumprimento. E aí, maravilhosa, como é que tá? E às vezes as pessoas não sabem por quê. Eu digo por quê. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez de forma maravilhosa. Porque nós somos especiais. A mulher é a única que o amor dela é comparado ao amor de Deus. A mulher, ela nunca teve um papel coadjuvante na história de Jesus, muito pelo contrário. Se a gente for olhar a história de Jesus, a mulher sempre teve um papel, não é, importante na trajetória. Em todo o ministério de Jesus, a gente vê mulheres tendo evidência na caminhada no ministério de Jesus. Porque nós somos maravilhosas, mas muitas vezes a vida pesa demasiadamente sobre nós. E a gente vai carregando esse peso por muito tempo e ensinando o nosso cérebro que a gente tem que viver dessa forma. E aí o nosso cérebro acha que esse é o caminho, repete esse caminho constantemente e a gente não consegue mudar. Por que eu não consigo realizar projetos? Por que eu não consigo implementar novos hábitos? Por que eu não consigo sair desse limbo? Por que eu não consigo viver uma mudança? Por que eu não consigo deixar de me sentir cansada, sobrecarregada? Porque o seu cérebro aprendeu um caminho e esse caminho não te leva a uma identidade nova, a uma conquista nova. E você precisa primeiro romper esse padrão do teu cérebro, construir um padrão novo, e aí sim você vai começar a obter resultados. Então, o cérebro, ele cria padrões para ele economizar energia. Por exemplo, quando a gente está ensinando uma criança, né? No comecinho da vida, a gente tem que ensinar tudo, não é assim? A gente tem que ensinar a escovar o dente, a gente tem que ensinar como é que toma banho, a gente tem que ensinar como é que veste uma roupa, a gente tem que ensinar como é que fala direito, ela começa a falar tudo errado, tudo trocado, né? A mãe, muitas vezes, entende o que a criança está falando, mas se ela for falar com um público diferente, ninguém vai entender, só a mãe que entende. Não é assim, gente? Não é verdade? A gente chega ali, não, ele falou tal coisa, a mãe já consegue interpretar. E aí, com o tempo, a gente vai ensinando ela a se comunicar da forma correta. E aí, quando a gente ensina uma criança a escovar o dente, depois de um determinado tempo, ela já tem autonomia. Ela automaticamente acorda e já vai escovar o dente. Nós estamos falando aqui só com mulheres adultas. Alguma de vocês, até hoje, a mãe de vocês precisa ligar para vocês e dizer: você já escovou o dente hoje? Minha filha, você já tomou banho? Você vestiu direitinho a sua roupa? Já não precisa mais. Por quê? Porque são padrões que a gente já aprendeu. E o nosso cérebro já faz isso automaticamente. A gente acorda, como a maioria de nós aqui brasileiras, a gente já acorda, né? Que o brasileiro ama tomar banho. Então, o brasileiro toma banho quando acorda, o brasileiro toma banho quando vai dormir, o brasileiro ama tomar um banho, né? E aí, quando a gente viaja para um outro país, um outro território, que eles têm costumes diferentes, às vezes a gente não consegue se adaptar. Por quê? Porque já estabelecemos um padrão. A gente não consegue relaxar e dormir relaxado enquanto não toma um banho. Quem já passou por isso? Eu tenho o hábito de tomar banho para dormir. Então, às vezes eu estou exausta, nem estou suja. Aí eu me deito na cama. Gente, eu não consigo dormir. Eu vou rebolar de um lado para o outro. Por quê? Porque já tem um padrão estabelecido. Eu vou conseguir relaxar depois que eu tomar um banho quente e como eu já ensinei para o meu cérebro, bom, agora um banho quente, um chá quente, agora eu estou dizendo para o meu cérebro, é hora de relaxar, é hora de dormir, né? Quando a gente acorda, não, eu só consigo acordar e despertar depois de um copo de café. Não é assim que se posta nas redes sociais? A vida só começa depois de um copo de café, né? Então tem muitas pessoas que já criaram esse padrão.
Não é que o corpo só vai despertar depois de um copo de café, mas você já ensinou um padrão para o teu cérebro, e o teu cérebro começa a te cobrar isso. Epa, como assim que você acordou e você ainda não tomou café? Como assim que você acordou, você ainda não escovou o dente? Como assim que você acordou, você ainda não tomou banho? Né? Então, o nosso cérebro ele cria padrões para economizar energia. Porque no começo, quando você está ensinando a criança a escovar o dente, você tem que dizer, olha, vou pegar uma caneta aqui, você, como se pensem que isso aqui é uma escova, né? Olha, você vai colocar a escova na boca e você vai para cima e para baixo, escovando o dente. Olha, vai até lá atrás. Depois que a gente cresce, a gente já faz isso, né, no automático. A gente nem pensa, para cima, para cima, para baixo, lá atrás. Não, o cérebro já aprendeu, ele já faz no automático. Isso são padrões. E o nosso cérebro ele cria uma série de padrões. Esses padrões, eles são gerados no nosso cérebro a partir da repetição. Quanto mais você repete, mais forte se torna esse padrão. E esse padrão, ele pode ser tanto positivo como negativo. Padrões positivos, ok, a gente mantém, como escovar o dente, tomar banho, mas a gente vai falar hoje sobre alguns padrões que ensinamos o nosso cérebro a repetir, repetimos inúmeras vezes, a gente às vezes repete até hoje, o nosso cérebro continua entendendo, esse padrão ele tem que ser mantido, porque ela continua repetindo o mesmo padrão. Então esse é um padrão forte, um padrão consistente, o cérebro aprende. E ele repete isso automaticamente. E quanto mais a gente vive no automático, menos controle intencional a gente tem sobre a nossa vida. A gente se torna refém das nossas emoções. A gente se torna refém desses padrões. E a gente vai descobrir hoje que padrões são esses. Então, como que se cria um padrão? Primeiro acontece uma situação, o cérebro interpreta essa situação, gera uma emoção, essa emoção gera um comportamento, esse comportamento gera uma consequência. E essa consequência, muitas vezes, há uma gratificação, né? Então, por exemplo, uma situação, uma pessoa, uma menina, uma criança que cresceu num ambiente tóxico, um ambiente onde ela tinha sempre que estar fazendo as coisas, ajudando, e mesmo assim ela era recriminada, ela diziam assim, olha, você não faz nada certo, você faz tudo errado, e ela fica o tempo todo lutando para fazer, cada vez fazendo mais, cada vez tentando fazer melhor, para conseguir agradar, para não ser rejeitada no ambiente. Então, o que acontece? É uma situação, né? Ela é criada nessa ambiência que está sempre pressionando essa criança. Então, ela interpreta que ela precisa fazer cada vez mais para conseguir agradar, mas nem sempre ela consegue agradar. E cada vez ela vai fazendo mais para tentar agradar, para tentar não ser rejeitada, né? E aí desperta-se uma emoção de insegurança, uma emoção de que ela não é suficiente, uma emoção de que ela só tem o valor por aquilo que ela produz, pelos resultados que ela traz. Que ela só é amada por aquilo que ela faz, muitas vezes. Então, é a forma como o cérebro interpretou a situação, a emoção que gerou, a insegurança, os pensamentos que vieram a partir dessa situação, e aí ela começa a gerar comportamentos e a repetir. E à medida que ela repete esse ciclo, ele se torna um padrão. Quanto mais você repete o ciclo, mais ele se torna um padrão. Só que quando nós somos crianças, né, nem sempre a gente tem a maturidade para raciocinar. Mas existem muitos padrões que a gente adquiriu na nossa infância e que hoje a gente já não precisa mais dele, mas a gente continua repetindo. A gente continua repetindo os mesmos padrões porque a gente aprendeu que isso é um ciclo. E o cérebro registrou isso. E nós não somos mais aquela menina indefesa, nós não somos mais aquela criança num ambiente tóxico. A gente tem domínio, a gente tem controle sobre a nossa vida, mas a gente não consegue prosperar. A gente não consegue gerar novos resultados, a gente não consegue sonhar. Por quê? Porque nós ainda carregamos muito da identidade da sobrevivência que nos trouxe até aqui. E a tua identidade que te trouxe até aqui não vai ser suficiente para te levar para o próximo nível. Hoje eu gravei um vídeo e eu quero repetir essa frase para vocês. Prosperar exige espaço.
Se você quer prosperar, você precisa abrir espaço na tua identidade, você precisa abrir espaço na tua vida, na tua rotina, para que você consiga prosperar. Você precisa abrir espaço nas tuas emoções para que você consiga prosperar. Porque, às vezes, nós já estamos tão ocupados vivendo e sobrevivendo ao modelo de vida que a gente trouxe até aqui, com uma bagagem tão pesada, com uma carga tão pesada, tão cansadas e sobrecarregadas, que não há espaço. Não há espaço para gerar algo novo, não há espaço para sonhar. Não há espaço para você prosperar, não há espaço para a realização de novos sonhos, porque você não tem mais força, você não tem mais energia, você não tem mais tempo. Você não tem mais motivação, você já foi drenada de todas as formas. Então, como que eu vou prosperar quando eu abrir espaço? Como que eu vou abrir espaço quando eu largar? Quando eu abrir mão de padrões que não me servem mais? Quando eu decidir não viver mais por aquilo que já não me sustenta mais, que já não faz mais diferença na minha vida, não é? Então, nós precisamos abrir espaço. Se nós desejamos prosperar, nós precisamos abrir espaço dentro do nosso emocional. Existem muitas mulheres querendo viver algo novo, mas querendo ainda sustentar o modelo emocional antigo. E são duas coisas completamente conflituosas. Não é possível você viver algo novo com o mesmo modelo emocional, com a mesma realidade emocional que você vivia antes. A Bíblia é clara quando ela diz, quando ela nos alerta sobre isso. Romanos 12, versículo 2, que fala renovar através da renovação do nosso, transformar através da renovação do nosso pensamento. Mas muitas vezes a gente não quer renovar a nossa forma de pensar. Esses dias eu estive em um atendimento e a pessoa estava sempre ali se vitimizando, responsabilizando as pessoas ao redor, responsabilizando Deus, responsabilizando todo mundo, se vitimizando. E eu disse assim, vamos refletir aqui. Você quer mudar? Aí ela disse assim, se eu não quisesse mudar, eu não estava aqui. Eu disse, calma, existe uma grande diferença. Você quer mudar ou você quer que a vida mude? Muitas vezes a gente quer que a vida mude, mas a gente não quer fazer nenhum esforço de mudança. E não é possível que a vida mude, porque a gente não tem controle sobre os outros, a gente tem influência. A gente tem influência sobre a nossa família, a gente tem influência sobre a sociedade, a gente tem influência sobre as pessoas, mas a gente não tem controle. O único controle que a gente tem é sobre a nossa vida, é sobre a nossa forma de pensar. E muitas vezes a gente não quer tomar a postura de mudar, a gente quer que a vida mude de forma miraculosa, que tudo mude ao nosso redor, que as pessoas mudem, que a sociedade mude, que a política mude, a gente quer que tudo mude, mas a gente não quer fazer o esforço de mudança. Então não é possível viver prosperidade se você não abrir espaço. E para abrir espaço, você precisa estar disposta a mudar. Então, quem já está começando a entender aonde eu quero chegar, já vai colocando aí, eu estou disposta a mudar, eu quero mudança, né? Desde que me entendo por gente, me sinto cansada, cansaço e exaustão tem sido meu sobrenome, né? Então, vamos continuar. Então, existem 5 padrões, que são padrões que a grande maioria das mulheres carregam. E nós vamos falar hoje vamos conhecer hoje, a gente não vai conseguir falar tudo hoje. Hoje a gente vai descobrir, hoje a nossa jornada é de descobrimento, né? A nossa jornada hoje é de descobrimento. Na nossa próxima jornada, a gente vai entender o cenário. E ao final da jornada, a gente vai implementar o cenário na nossa vida, com ferramentas que realmente sejam validadas para que a gente viva essa mudança. Então, vamos lá. O primeiro padrão, o padrão de hiperindependência. É aquela mulher que diz assim, eu dou conta de tudo. Segundo padrão, o padrão da procrastinação. Depois eu faço. E aí vai adiando, né?
O terceiro padrão, o padrão da falta de merecimento. Aquela mulher que diz assim, eu não mereço isso não é para mim. Ah, mas ela vê mulheres prosperando, ela vê mulheres alcançando, ela admira, ela até deseja, mas ela não consegue implementar essa força de mudança porque ela acha que não é para ela. Ah, mas não é para mim. Ah, mas eu não vou conseguir. Isso é falta de merecimento. E tem muitas mulheres que têm capacidade, que são merecedoras, elas não conseguem avançar, elas não conseguem prosperar, elas não conseguem implementar mudanças, porque elas ainda estão vítimas desse padrão de falta de merecimento. Quarto padrão, sobrecarga. É aquela mulher que diz, deixa que eu faço. É aquela mulher que tem dificuldade de dizer não, né? Que diz sim para todo mundo, mesmo quando ela sabe que ela já está sobrecarregada, que ela não vai dar conta. Quinto padrão, um medo de desapontar. E se as pessoas não gostarem do meu trabalho? Se as pessoas não gostarem de mim? Se as pessoas... Tem muitas mulheres que têm uma autoridade incrível, uma bagagem de experiência incrível, e muitas vezes não conseguem exercer influência, transferir esse conhecimento, transferir esse testemunho, essa experiência, porque muitas vezes elas têm medo de como elas vão ser interpretadas. O que vão pensar de mim? E a verdade é que a gente vai ser julgado, fazendo bem ou fazendo mal, a gente vai ser julgado. Mas existem pessoas que têm a necessidade de agradar, que têm a necessidade, que têm o medo de serem rejeitadas, e muitas vezes elas não avançam porque elas travam nesse momento. Não, mas nunca está perfeito, nunca está redondinho, então eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. E ela começa a procrastinar porque nunca está pronto, porque ela tem medo do julgamento que as pessoas vão fazer a respeito dela. Elas têm medo de serem rejeitadas. Quem aqui já teve medo de falar em público? Responde aí para mim no chat. Quem está assistindo no replay, responde para mim aí no chat também. Você já teve medo de falar em público? E normalmente quando a gente tem medo de falar em público, você vai me dizer se sim ou não. Normalmente quando a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo de errar, de as pessoas perceberem que a gente errou, não é? A gente tem medo do julgamento das pessoas. Ai, mas será que eu vou falar direito? Será que eu vou gaguejar? E se eu esquecer, né? E a gente começa a criar um monte de caraminholas na nossa cabeça. Só que quando a gente é criança, adolescente, isso faz parte do amadurecer, faz parte do influenciar e do se posicionar quanto sociedade, do se posicionar quanto pessoa. A gente ainda está se descobrindo. Depois de um certo tempo, isso já não se comporta mais. Para mulheres maduras. Mulheres maduras, elas precisam governar, elas precisam ter o posicionamento delas. Se você ainda enfrenta esse medo, isso ainda é um registro de um ciclo e um padrão do passado que ainda te prende e que está na hora da gente, né, descobrir que ele existe e começar a se livrar disso. Eu também carreguei isso por muito tempo. É óbvio que, por exemplo, eu estou começando uma live, já fiz inúmeras lives, né, já perdi a conta, mas é sempre que a gente começa daquele nervosinho, né, a gente dizer, uau, a gente fica naquela expectativa, ai, a gente se prepara e estuda, prepara o conteúdo, porque quando a gente não sente nada, a gente também já fica muito autossuficiente. A gente vai muito já, né, na nossa independência. A gente sempre tem que entender, né, que a gente tem a dependência de Deus, a gente tem que ter o temor daquilo que a gente vai entregar para as pessoas, tem que ter responsabilidade daquilo que a gente vai falar, do que as pessoas vão ouvir, a gente tem que ter seriedade. Então, é óbvio que ainda bate aquele temor no coração, mas a gente não pode mais se deixar ser dominada por isso. A gente não pode permitir mais que isso nos atrapalhe de avançar, que isso nos paralise, que isso nos prenda, né? Então eu já tive, olha, eu na minha adolescência, eu lembro que uma vez eu paralisei tanto numa apresentação na escola que eu desmaiei em sala de aula, de tão nervosa que eu fiquei. Eu tinha timidez paralisante. Me imaginar hoje aqui falando com vocês, para mim, naquela altura, era inadmissível, mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai rompendo alguns ciclos. O que a gente não pode mais permitir é que a nossa voz seja silenciada
que a nossa conquista seja comprometida, que os nossos sonhos sejam roubados de nós, porque a gente não consegue mais vencer alguns padrões que já ensinamos o nosso cérebro a repetir. Porque isso é prisão, isso é cadeia. E a Bíblia diz, em João, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E aí Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Algumas traduções diz, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, que é a minha tradução. A tradução mais conhecida é que tenham vida em abundância. Na minha tradução é que a tenham plenamente. O que é plenamente? O que é abundância? É aquilo que vai muito além da nossa perspectiva. É aquilo que transborda. É aquilo que não nos paralisa. Então, aquilo que paralisa é uma ação que rouba. E nós, muitas vezes, nos permitimos ser roubados nas nossas conquistas, nos nossos avanços, mas nós temos uma jornada para viver. Nós temos uma missão para cumprir, nós temos um propósito. E Deus derrama a capacidade, Deus derrama os talentos conforme as capacidades. Então, há capacidade em você. A gente não pode fazer é enterrar os talentos que Deus está nos dando, né? Então, vamos lá falar sobre o primeiro padrão, que é o padrão da hiperindependência. O que é isso? É aquela pessoa que não consegue confiar nos outros para realizar algo. Ela quer controlar tudo. É aquela pessoa que tem dificuldade, muitas vezes, de delegar, de pedir ajuda. Ela pensa, se eu delegar, não vão fazer como eu faria. Quem já pensou assim? Ah, mas ninguém vai fazer como eu faço. Aí a gente faz o quê? A gente não delega, a gente vai lá e faz. Aí o que que acontece? A gente se sobrecarrega, a gente fica cansada, porque a gente não consegue delegar. E tem coisas que o outro pode realmente não saber fazer, mas nós temos a capacidade de influenciar e ensinar as pessoas. Eu fico imaginando Esther, quando ela foi formada para ser rainha, ela foi treinada para ser rainha. Ela não tinha identidade na monarquia. Ela não tinha ainda o perfil de rainha, porque quem era ela? Ela era uma imigrante, ela não era daquela terra, ela era uma menina órfã e ela não era de linhagem real. Na cabeça dela, eu imagino que ela nunca imaginou que um dia ela ia se tornar rainha. Era completamente discrepante diante da realidade de vida dela. Na realidade que José estava, quando ele estava, depois de tudo que ele tinha passado, e quando ele estava preso, que foi chamado à presença de Faraó, ele talvez não imaginasse que ele fosse se tornar o segundo no governo de toda aquela nação. Ele sabia, ele cria que Deus ia mudar a história dele, porque a gente via que ele era um cara que não negociava os seus princípios, ele tinha uma alma nobre. Mas nós precisamos estar dispostas a viver o novo que Deus quer trazer para a nossa vida. Esther, ela podia não ter ainda a identidade de rainha, mas ela estava disposta a ser treinada e aprender e se tornar uma rainha. José, ele com todas as dificuldades que ele viveu, ele usou as dificuldades para treinar o caráter dele para que ele se tornasse um excelente governante. Para que ele se tornasse um homem capaz de governar no tempo da abundância para guardar para a escassez, tinha que ser alguém que tinha vivido escassez. É ou não é verdade? Que o cara sabe onde o calo aperta. Eu sei o que é escassez, então eu tenho que aprender a guardar a melhor porção, a melhor medida. Eu preciso aprender a guardar para o tempo da escassez. Então, ele estava sendo treinado. E muitas vezes, as dificuldades que a gente passa na vida, a gente torna elas uma dor e não um treinamento. Breve eu vou estar lançando um livro chamado A Dor que Transforma. Ele já está praticamente pronto para ser publicado. Meu desejo é publicar ele em outubro agora. Falando sobre trajetórias, histórias minhas, ensinamentos, questões terapêuticas que falam o poder da dor. A dor, ela tem poder para nos destruir, mas ela também tem o poder de nos tornar mais fortes. Quando a gente permite que a dor nos transforme positivamente, nos ensinando, ou nos destruindo quando a gente permite que a dor nos abata, nos abale, nos destrua.
É uma decisão, é o filtro que eu coloco nos meus olhos. Como é que eu estou vendo a vida? Então, é treino, não é? E a pessoa que ela é hiperindependente, ela é aquela pessoa que muitas vezes ela tem dificuldade de delegar, ela quer fazer tudo sozinha. Eu não consigo imaginar Esther reinando, fazendo tudo sozinha. Muito pelo contrário. Quando ela recebeu a missão, quando Esther recebeu uma missão de salvar o seu povo, o seu tio disse para ela: quem sabe não foi para este momento que o Senhor te levantou como rainha, que Deus te escolheu para ser rainha. Naquele momento, o que ela fez? Ela delegou a todo o povo dela que entrasse em jejum. Ela liberou um decreto. Muitas vezes a gente esquece da nossa autoridade de influência. Ah, mas o meu filho não vai não vai saber fazer. Meu marido não vai fazer direito. Ah, mas você trabalha num local onde você precisa delegar função, você não delega porque você acha que a pessoa não vai fazer direito. Só você consegue fazer e você se sobrecarrega. Não, a nossa função quanto governo, que Deus nos chamou para sermos governo, para sermos rainha, e essa é a nossa jornada da coroa. Deus nos chamou para sermos governo, nós temos que aprender não a fazermos tudo, mas ensinarmos para que as pessoas façam. Isso é multiplicar dons e talentos. Na minha casa, hoje, eu poderia ser a única pessoa que lava a louça, que lava a roupa, que arruma a casa, que limpa o banheiro, que faz tudo. Mas não, eu ensinei os meus filhos desde muito pequenos, quando eles eram pequenos, com 2, 3 anos, eu ensinava a arrumar a cama. Eles não tinham capacidade, eu ia lá, mostrava, é assim, assado. Foram crescendo, eu fui ensinando. Como é que lava um banheiro? Vem aqui, vamos lavar o banheiro junto. Como é que faz? Como é que lava uma roupa? Como é que lava uma louça? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Hoje eles têm autonomia, porque ensinei. Eu poderia ter feito e me sobrecarregado com tudo. Hoje, na minha casa, todos sabem cozinhar, todos sabem limpar, todos sabem lavar. Eu não lavo a roupa de nenhum dos meus filhos. Tenho 3, cada um administra a sua causa, cada um arruma o seu quarto, cada um soma e agrega valor como pode para diminuir o peso. E a gente sabe que ainda assim a gente vai continuar muito sobrecarregada. É uma verdade. Porque as nossas funções vão muito além só da casa, não é? Então nós precisamos aprender a usar o nosso poder de influência para ensinar. Só que muitas vezes nós achamos que temos que dar conta de tudo e que pedir ajuda é vergonhoso, que descansar é sinal de fraqueza, que depender é sinal de fraqueza. Tem a necessidade, a mulher hiperindependente, ela quer controlar tudo. Por isso que existem tantas mulheres sofrendo de transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque muitas vezes elas já estão pensando lá na frente no que pode vir a acontecer. Ela já cria o plano A, o plano B, porque ela não depende de ninguém, só depende dela. Então, ela não pode ser pega de surpresa. Ela já sofre pelo dia de amanhã, de depois de amanhã, daqui 1 mês, daqui a 2 anos. Ela quer controlar todo mundo, ela quer controlar todos ao redor. Ela não, nem ela relaxa, nem deixa ninguém ao redor dela relaxado. Não é assim? Ninguém descansa. E ela sai, quando a situação aperta, ela sai tacando terror dentro de casa, porque ela está sempre esgotada. Ela está sempre gritando, ela está sempre irritada, ela está sempre à flor da pele. Por quê? Porque ela não sabe pedir ajuda. Ela não sabe a hora de parar e descansar. Houve uma fase na minha vida, na minha adolescência, até o início da minha juventude, que eu tinha vergonha de dormir fora de hora. Eu não sou uma pessoa muito que dorme de dia. Para mim, poucas horas de sono à noite já me refazem, né? Eu não preciso de muitas horas de sono. Mas às vezes a gente está num dia que a gente assim, tô cansada, eu vou me deitar e vou dormir. Eu me sentia culpada. Digo, culpada de quê? Ninguém paga minhas contas. Eu estou tentando entender. E eu ficava tentando entender de onde que vinha o sentimento de culpa. Por que eu me sentia mal? E a gente se sente mal porque o corpo está pedindo descanso. Só que nós, mulheres, quando chegamos no período da perimenopausa, da menopausa, eu quero lhe dizer que a conta vai cobrar, tá? Essa conta do que você não descansou vai ser cobrada. Vai cobrar de nós isso, né? Até pouco tempo eu tinha culpa de descansar e não conseguia parar, né?
No meu caso, já estou pagando, né? Então, infelizmente, mas está pagando, mas tem tempo de mudança. Aqui a gente não pode dizer, ai, agora vou pagar para o resto da vida. Não, agora a gente tem que dizer assim, bom, então agora eu já sei, eu vou mudar. Para daqui para frente as coisas melhorarem. Mulheres, os próximos 5 meses têm que ser melhores do que os primeiros meses do ano, amém? A gente pode virar esse jogo, a gente pode mudar essa sorte. Esther mudou a sorte de todo o povo dela. E era um decreto que já estava estabelecido. Não existem decretos estabelecidos que não possam ser alterados quando uma mulher decide se posicionar. Tua casa pode mudar, tua vida pode mudar, os teus relacionamentos podem mudar, as tuas finanças podem mudar, mas você precisa mudar primeiro. Não é o mundo que vai mudar, a mudança parte de dentro para fora. E esse é um entendimento que a gente precisa ter. Qual é o custo da mulher, né, que tem hiperidependência? Aquela mulher, recentemente, vocês podem olhar até num dos últimos vídeos que eu postei, que é um desenhinho que ela está dentro de casa, e ela dentro de casa, o marido também tá, ela não consegue fazer nada, ela não consegue abrir uma latinha, ela não consegue mover um vaso do lugar. Ele sai, ela levanta o sofá com a própria mão assim, e vai aspirando embaixo, né? É que essa mulher entendeu que ela precisa dar espaço para o outro assumir o papel de ser o mais forte e ela ser cuidada. Tem muitas mulheres hiperidependentes que têm o masculino ativado, elas têm dificuldade de se deixarem ser cuidadas. Elas têm dificuldade de confiar no outro. Elas assumem o papel delas, elas assumem o papel dos filhos, elas assumem o papel do marido, elas vão assumindo todos os papéis. É óbvio que isso tem um custo, é um custo de uma exaustão constante, de um sentimento de solidão, mesmo quando está acompanhada. Mulheres que estão acompanhadas do marido e dos filhos se sentem sozinhas, porque elas decidiram fazer o papel delas e de todo mundo. E o cérebro entende que se ela está fazendo o papel do marido e dos filhos, então ela está só, ela está vivendo uma jornada solitária. É óbvio que ela vai se sentir sozinha, né? Os relacionamentos ficam desequilibrados, a ansiedade, a tensão, elas correm na veia solta, né? Distanciamento, vulnerabilidade, né? Uma crença oculta que essa mulher carrega, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer, então deixe lá. Às vezes a gente tem que fazer isso em casa, né? Se eu não fizer, deixe lá até que alguém faça, mas a gente não consegue esperar, né? E eu tive dificuldade de treinar minha casa nesse sentido, por quê? Porque eu gosto de dormir, acho que a maioria das mulheres são assim, né? A gente gosta de dormir com a casa limpa, arrumada, porque no dia seguinte o dia começa melhor, né? E eu sou assim. E chegou uma época que eu deixava tudo limpo, amanhecia a louça na pia. E aí eu comecei a orientar, eu digo, opa, aqui não é permitido. Quem foi que sujou, venha lavar, venha administrar, não quero mais isso. Aí chegou um tempo que continuava, eu disse, então, a partir de agora, a cozinha está interditada a partir de tal horário. Eu comecei a interditar a cozinha para que as pessoas pudessem, eu pudesse ensinar as pessoas a dizer, a partir desse horário, se você quiser, você está interditado. Por quê? Porque você não conseguiu respeitar um padrão que estava estabelecido aqui. Podia usar, desde que limpasse. Não usou e não limpou, então você agora está limitado no acesso. Disciplina, não é? Aí, hoje, dificilmente, eu sofro com esse problema. E, às vezes, até fica alguma louça e alguém acorda mais cedo, vai lá e lava, para que quando eu chegue já esteja tudo limpo. Mas, muitas vezes, a gente não consegue fazer vista grossa e esperar o outro vir fazer. É ou não é verdade? A gente acaba não conseguindo esperar o outro fazer e vai lá e faz. Procrastinação. A procrastinação, ela é derivada do medo, tá? Então a gente evita aquilo que normalmente gera um desconforto emocional, aquilo que normalmente gera uma tensão para nós. Então a gente evita resolver aquela situação. A gente acaba procrastinando, vou deixando para depois, eu vou, né, decisões importantes que são significativas, eu vou protelando, porque eu não quero decidir, eu tenho medo de decidir errado. Esse é o pensamento inconsciente, né?
O pensamento oculto por trás da procrastinação é: se eu não tentar, não corro risco de errar, não corro risco de fracassar. Então, qual é a fonte? O medo de errar. Então, são normalmente pessoas que começam e não terminam, porque às vezes ela começa, ela percebe o desafio que é, o quanto que ela vai ter que se desgastar para isso, né? E ela acaba desistindo. O procrastinador, ele normalmente, a mulher procrastinadora, ela normalmente espera motivação. Porque eu estou esperando ter vontade para fazer. Eu estou esperando, sabe, me dá um desejo de fazer. Eu estou esperando alguma coisa acontecer milagrosamente, sobrenaturalmente, para que eu comece a fazer. E ela não consegue ter uma fonte natural de motivação. Mulheres maduras, elas aprendem a gerar fontes naturais de motivação. Quando a gente está sofrendo emocionalmente por uma disfunção, normalmente a gente não consegue estar motivado, a gente não consegue gerar essa motivação, essa automotivação. Por quê? Porque a gente está com a nossa identidade fragilizada. Quando a gente assume as rédeas, a gente decide e a gente se automotiva, né? Mesmo que o cenário esteja adverso, a gente continua ali. Não, eu vou conseguir, vai dar certo, né? Já vira quase um mantra, como dizem hoje em dia, né? Busca um momento perfeito. Não existe momento perfeito. A pessoa espera estar tudo perfeitinho, certinho, redondinho para ela começar. Não existe momento perfeito. Meu esposo sempre diz essa frase, ele diz assim: comece com o que tem, termine com o que você deseja. O importante é começar. A gente precisa começar. O procrastinador, ele não consegue começar. Ele arruma desculpas. Ele espera estar motivado, ele espera estar tudo certinho. Ele vai protelando, porque ele tem medo de fracassar. Ele tem medo de errar. Tem sonhos seus e projetos seus que você sabe, que você tem até capacidade de fazer, mas você está procrastinando, é porque você está com medo de errar. Mas o que vale mais? Errar, mas pelo menos ter tentado, ou nunca tentar e não ter resultado nenhum? Porque quando a gente tenta, erra, a gente pelo menos tem a medida do erro para consertar e fazer direito depois. Mas se eu nem tento, eu não tenho medida nenhuma. Eu não tenho resultado nenhum, eu não tenho avanço nenhum, eu não saí do lugar. A procrastinadora, ela vive ocupada, mas ela não tem resultado. Quem já viveu, conhece alguém assim, que está o tempo inteiro ocupada fazendo alguma coisa, mas não tem resultado concreto nenhum. Está frustrada, decepcionada, porque não conseguiu chegar num denominador comum de nada e nem ter nenhum tipo de avanço. Né? Qual é o custo? Ela se sente frustrada, ela se sente culpada porque ela perdeu tempo, porque ela não conseguiu realizar os projetos dela, se sente culpada pelo tempo que passou e as conquistas que ela não fez, aí ela começa a pensar depois de um tempo, agora eu não tenho mais tempo hábil para fazer, agora já passou o meu tempo, agora já não tenho mais idade, ela se sente frustrada, culpada, e sempre há tempo. Sempre temos tempo para começarmos. Só não tem tempo quando a gente morre, gente. Aí o tempo esgotou. Mas até lá tem tempo e a gente precisa fazer as implementações necessárias. Baixa autoestima, perda de oportunidades e sensação de estar sempre atrasada na vida. Terceiro ciclo, terceiro padrão que a gente precisa romper é a falta de merecimento. Isso não é para mim. São pessoas que minimizam os elogios, que elas não sabem receber elogios. Não, são seus olhos. Sabe aquela pessoa que fica sem graça de receber elogios? Eu já fui assim. Hoje em dia, quando a pessoa diz, que bom, que bênção, glória a Deus, eu já fico logo feliz e já celebro. Porque só a gente sabe o preço que paga para alcançar, para dar testemunho, para influenciar as pessoas, para aprender algo que realmente vá mover a vida das pessoas, o preço que se paga de estudo, o preço que se paga de comprometimento, de renúncia. Hoje eu poderia estar, São 9 horas da noite aqui em Portugal. Eu poderia estar em família, curtindo a minha família. Mas eu tenho uma missão. E é triste ver muitas mulheres sem conseguirem avançar. E a gente pode influenciar para trazer mudança, então vamos implementar mudanças para que as mulheres vivam melhor, com qualidade de vida. Isso é multiplicar 12 talentos.
Então, tem muitas mulheres que têm dificuldade de receber elogios, que minimizam conquistas, que aceitam menos do que aquilo que merecem. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer, não, eu estava num relacionamento há 2 anos, mas a pessoa nunca quis assumir um relacionamento sério comigo. Mas eu não consigo sair desse relacionamento. São pessoas que têm medo de estar sozinhas, têm medo da rejeição, e elas acabam se sujeitando ao pouco que se oferece, porque pensam inconscientemente ou até conscientemente é melhor pouco do que nada. Se você pensa dessa forma, é porque você ainda não entendeu o valor que você tem. Você não entendeu o valor que você carrega. Você ainda não entendeu a mulher que você é. Você não entendeu o papel da mulher. Porque a mulher sempre teve um papel de protagonista no ministério de Jesus. A mulher tem um papel de protagonista na história da humanidade, porque sem a mulher não tem vida. Porque é a mulher que gera vida. Nós temos o papel de protagonistas. Por que que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender o nosso valor? A mulher tem a capacidade de gerar um ser, de dar a vida a um ser. Com dores, com muitas dores. Nós somos muito fortes, mas muitas vezes a gente se convence de que é fraca, de que não consegue. A gente pensa em desistir, a gente pensa em desanimar, a gente pensa que não vai dar conta, pensa que não vai conseguir, pensa que não merece. E aí a gente vai negociando os nossos avanços, né? Se sente culpada por investir em si mesma, se sente culpada por comprar uma roupa, se sente culpada por pagar uma massagem, se sente culpada por investir em si mesma, investir no estudo. E precisa sempre estar provando o seu valor. Nunca se sente o suficiente, ela sempre tem um sentimento de insuficiência, então ela está sempre fazendo mais pelos outros, entregando mais para os outros, ela está sempre se renunciando, ela está sempre se anulando, ela está sempre se diminuindo para caber no espaço. Eu encontrei hoje com uma pessoa e eu disse assim para ela, você é uma mulher incrível, você não precisa se diminuir para caber nesse espaço. Acho que esse espaço é que não comporta quem você é. E se a gente entra num espaço, e nesse espaço a gente não se sente confortável para a gente ser quem a gente é, para a gente declarar, proclamar a nossa fé, para a gente gerar influência, então a gente precisa ou considerar, reanalisar quem nós somos, ou analisar se o espaço realmente é para nós, porque um lugar onde você não é celebrada não é um lugar para você. Ou então é você que não está sabendo gerar a sua influência. Eu chego em lugares e eu chego no lugar e eu disse assim, eu tenho que ser influência nesse lugar. O que é que eu posso trazer de valor? O que é que eu posso agregar de valor? Então eu já chego num lugar, eu não chego num lugar, ai meu Deus, eu não sou ninguém, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já cheguei em muitos lugares assim, hoje não. Hoje eu chego num lugar e tento me sentir familiarizada naquele lugar, mesmo que eu não esteja sendo acolhida, mas tem lugares que não nos comportam mesmo. Então, quando eu vejo que aquele lugar, por mais que eu tente gerar influência naquele lugar, aquele lugar realmente não tem abertura, não tem espaço, eu preciso analisar. Ou eu estou usando as estratégias erradas, ou realmente eu estou no lugar errado. Mas eu não tenho que me diminuir para caber em lugar nenhum. Tem muitas mulheres se diminuindo para caber no relacionamento. Tem muitas mulheres se diminuindo para caber numa carreira, numa profissão, que não reconhecem o seu valor. Não é porque somos imigrantes, porque eu sei que tem muitas imigrantes aqui que nós não temos o direito de avançarmos na nossa carreira. Tem mulheres que abdicam da carreira no Brasil. E tudo bem no começo você abdicar da carreira e abraçar as oportunidades que surgem. O que não está tudo bem é você não se reajustar com o tempo para que você consiga realmente se adequar e sonhar com novas possibilidades, projetar novas possibilidades. Isso assim, provavelmente, se você não consegue dar esse passo além, é porque você não se sente merecedora.
Então, a mulher que ela não se sente merecedora, muitas vezes ela carrega a crença de que ela ainda não é boa o suficiente. E ela nunca vai se tornar boa o suficiente enquanto ela não estruturar a identidade dela. Quem você é? Quem você é? Qual é o teu poder? Qual é a tua capacidade? Quais são os teus dons? Quais são os teus talentos? Que diferença você pode fazer nos ambientes por onde você entra? 4, o 4 padrão que muitas vezes rouba os nossos resultados, rouba a nossa prosperidade, rouba a nossa qualidade de vida, rouba a nossa energia, né? E o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo ama mulheres com esse ciclo aqui, ó, com esse padrão aqui. Sobrecarregada. É aquela mulher que ela quer fazer, deixa que eu faço. Ela não sabe dizer não. Ela assume o problema dos outros, ela carrega o problema de todo mundo como se fosse dela. Ela não consegue dizer, delegar, ela é bem parecida, né, com a mulher controladora hiperidependente, porque está bem associado. Só que a hiperidependente, ela está num patamar de superioridade. Ela quer controlar tudo, ela quer estar acima de tudo, nada foge ao controle dela. Ela não confia que vão fazer como ela faz. Essa é a hiperidependente. A sobrecarregada, ela se sobrecarrega, porque ela não consegue delegar, porque muitas vezes ela não sabe pedir. Ela não se sente na posição de pedir. Então, isso está mais associado também à falta de merecimento, né? Então, ela prioriza os outros antes dela priorizar ela mesma. Todo mundo é mais importante. Ela cuida de todo mundo, mas ela não cuida dela. Então, ela torna um padrão normal de vida estar cansada, porque ela tem que cuidar de todo mundo. Não normalize a sobrecarga. Não normalize o cansaço. Isso não é natural, isso não é normal. Deus não nos fez para vivermos assim, cansadas e sobrecarregadas. Sabe quem era que fazia essa escolha na Bíblia? Marta. Marta escolhia a sobrecarga. Quando Jesus estava na casa de Lázaro, Maria e Marta estavam são protagonistas de uma cena. Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e Marta chega para Jesus e reclama: não te importa de que eu esteja fazendo tudo sozinha? E que minha irmã está aí, ó. Tá aí, imagina a cena, né? Essa preguiçosa, escorona, não quer fazer nada, fica aí só se escorando. E ouvindo a palavra enquanto eu estou aqui me acabando de trabalhar. E quem foi que disse que ela tinha que fazer tudo? Eu tenho certeza que Lázaro era um cara próspero, porque ele tinha um túmulo em lugar de destaque. Quando ele morre, ele tinha um túmulo em lugar de destaque. A cidade inteira veio para acolher Maria e Marta. Ele não era um Zé Ninguém, ele era um cara de posses. Então, Marta, ela provavelmente tinha servas na casa, mas ela não sabia delegar. Ela tomava para si a responsabilidade. E aí Jesus olha para ela e diz: Marta, tu te preocupas com tantas coisas. A gente às vezes está preocupado com tanta coisa que a gente esquece a melhor parte. Eu acho interessante a identidade de Deus revelada em Gênesis, quando ele está criando o mundo, que a cada dia ele fazia a sua obra. E o final do texto sempre diz assim: e viu Deus que isso era bom. A gente às vezes fica correndo para lá e para cá que a gente não dá tempo nem de contemplar aquilo que a gente fez, de celebrar aquilo que a gente realizou. A gente já está tão cansado que a gente não tem mais alegria no que a gente está construindo, no que a gente está fazendo. Qual é o resultado? Qual é o custo disso? O burnout, o ressentimento. Porque essa pessoa, Marta, estava o quê? Estava ressentida de Maria, mas foi escolha dela, gente. Cada uma faz a sua escolha. Maria escolheu a melhor parte. Quem escolheu ficar sobrecarregada foi Marta. Mas a pessoa sobrecarregada, ela fica ressentida. Ela fica magoada. Poxa, tá todo mundo vendo que eu tô sobrecarregada e ninguém vem me ajudar. Ué, você pediu? Você falou? Ai, mas não estão vendo, tem que ficar pedindo. Se você não ensinou as pessoas, sim, você vai ter que ficar pedindo. Mas se você já treinou as pessoas ao seu redor, já exerceu essa influência de governo dentro da tua casa, chega uma hora que eles vão perceber.
E vão fazer. Irritabilidade, a sobrecarregada está sempre irritada, é normal. É normal que ela esteja irritada. Não é correto. Mas, para uma mulher sobrecarregada, é normal que ela esteja irritada. Por quê? Porque ela está sem energia. Ela já está trabalhando no modo de economizar bateria. Quem já viu no celular? Quando o celular está acabando a bateria, né? Aí ele mostra assim, tá acabando a bateria, você vai ter que trabalhar no modo de economizar a bateria. Então, tem coisas que já não consegue mais fazer. Se você fica forçando o celular, você vai sentir que ele vai começar a esquentar, né? Pois é, tem muita mulher esquentadinha por aí. Por quê? Tá trabalhando no modo econômico de energia. Não tem mais energia para dar. É óbvio que os circuitos vão esquentar, vão superaquecer, não é? Perda da alegria, ela não está mais feliz. Tudo é obrigação. Você acha realmente que Deus te criou para viver sem alegria? Que Deus te criou para viver sem sentimento de realização, só na obrigação de cuidar da casa, da família, da carreira, de pagar conta? Você tem certeza que foi para isso? É óbvio que não. Mas quem que faz essa obra? Quem é que faz essa obra? Vamos lá, João 10:10, que a gente já leu antes. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Né? E o ladrão pode ser o diabo, mas o ladrão, às vezes, também pode ser o quê? Os padrões. Os padrões e os ciclos que a gente já estabeleceu. Eu vim para que você tenha vida e tenha ela plenamente. Deus quer que você viva plenamente. Deus quer que você tenha qualidade de vida. Deus quer que você seja feliz, que você tenha realização. Que você acorde e tenha sentimento, uau, hoje vai ser um grande dia, essa semana vai ser maravilhosa. E é possível resgatar isso. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que já não sentem mais alegria. Que já não sentem mais razão de viver. Por quê? Porque foram roubadas. Mas eu quero lhe dizer que é possível reconstruir padrões para que você volte a resgatar isso. Sensação, a mulher sobrecarregada, ela tem a sensação de que ela é invisível, ninguém vê o que ela faz. Não é assim? E isso é culturalizado. Por quê? Porque ninguém vê o trabalho da dona de casa, não é assim? Ninguém vê o esforço da dona de casa. Hoje a gente vê até vídeos nas redes sociais mostrando o homem que ela diz, a mulher diz assim, eu tô cansada, hoje não vai dar, não vai dar para namorar, eu tô exausta. Ela vai dormir, aí no dia seguinte ele, né? Eu vou assumir o papel dela, vou fazer tudo o que ela faz, para que de noite ela não tenha desculpa. Aí de noite ele passa o dia fazendo tudo que ela faz, e de noite ele que não dá conta do recado e está exausto. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, por muitos anos, ela romantizou o cansaço. A mulher romantizou o peso que ela carrega. E não é bonito, não é correto, né? Então, essa mulher sobrecarregada, muitas vezes, ela passa a acreditar que o valor dela está aliançado, agregado ao que ela faz pelos outros. O quinto e último padrão que nós vamos falar hoje, né? E hoje a gente vai falar só sobre a jornada de descobrimento, né? Falei logo no início, hoje é a nossa jornada de descobrimento. Quem aqui já se percebeu, escreve aí no chat, quem aqui já se percebeu com algum desses padrões ativos? Diz aí para mim, qual o padrão que você já... Eu já. Denise foi rápida. Quem aqui já percebeu algum padrão? Que padrão que você percebeu ativo em você? Né? Esse é o último padrão. Medo de desapontar. E se as pessoas não gostarem de mim? Né? Esse é um padrão que pesa muito também. Né? A Ruth, eu já. A Franci, já me vi em quase todos. Estou lascada. A Aline, eu. A Ruth colocou aqui. Preciso falar? Janete colocou também aqui, né? Já o 2 e 4, né? Então vamos lá, o medo de desapontar. Como que ele se identifica? Como é que ele aparece? Como é que ele se revela na vida das pessoas, na vida das mulheres? Dificuldade de estabelecer limites. Quem aqui tem dificuldade de estabelecer limites? Que a pessoa, ela ultrapassa o teu limite, a pessoa é desconfortável, deselegante, e às vezes a gente não tem coragem de colocar limite na pessoa. A gente não tem coragem de colocar limite nos relacionamentos.
E mesmo quando a gente já está casada, eu já tenho 23 anos de casada, tem coisas que, se eu percebo hoje que me incomoda, eu chego para o meu esposo e digo, olha, ou para os meus filhos, eu digo, olha, não gostei desse comportamento, não foi legal e eu não vou aceitar, não vou aceitar isso. Não foi legal, ok. A gente tem que verbalizar, a gente tem que se comunicar, né? Eu ouvia na minha infância muito essa frase: quem não se comunica se estrumbica. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas ela é real. Quem não se comunica se estrumbica. Então, às vezes, a gente não consegue colocar limites no acesso que as pessoas têm à nossa vida. Antigamente eu tinha dificuldade, porque, além de psicóloga, eu sou pastora. E às vezes eu tinha dificuldade de colocar limite nas pessoas. As pessoas, tô indo aí na sua casa. Eu sempre tive, as pessoas sabem que tem acesso à minha casa, à minha vida. A gente sempre foi muito de relacionamento. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, né? A gente sempre foi muito acolhedor, enfim. Né? E às vezes eu tô exausta. E eu dizer assim, vou receber assim mesmo. Não, hoje em dia eu digo, não, hoje não tô legal, estou cansada, eu quero descansar. E tá tudo bem. Não é? Nem a pessoa se ofendeu, mas eu tinha dificuldade muitas vezes de colocar limites. A gente tem que ensinar limites para as pessoas. A gente tem que ensinar para as pessoas como que eu gosto de ser tratada e como eu não gosto de ser tratada. Tem pessoas que não ensinam quem está próximo como que gosta de ser tratada e do que não gosta da forma como tratam você. Se você não falar, ninguém vai saber. Então você precisa aprender a colocar limites. E a gente às vezes não coloca limites porque tem medo de desagradar a pessoa, tem medo de ser rejeitada, tem medo de desapontar. Por quê? Porque a gente está procurando validação, gente. Quando a gente aprende a não precisar da aprovação de ninguém, isso é libertador. Quem já sentiu isso? É libertador quando a gente não tem que depender da aprovação de ninguém. Oh, que coisa boa! Mas sabe quando a gente consegue isso? A gente consegue isso quando a gente aprendeu a entender quem nós somos. O valor que nós carregamos, quando a gente aprende a entender a nossa missão, nossa chamada, o nosso propósito, a gente começa a caminhar nessa direção, a gente consegue aprender a não depender mais. Por muito tempo, quem tem a linguagem de amor de servir como eu, a gente tem muita facilidade de se tornar refém de agradar as pessoas, porque a gente está servindo e a gente quer aprovação. Né? E eu tinha essa limitação. Eu ficava esperando, mas será que eu fiz direito? Puxa, mas a pessoa não deu nem feedback, e aquilo me atormentava. Eu queria agradar as pessoas, eu queria saber qual era o feedback das pessoas, eu precisava de validação das pessoas. Chegou um momento que eu entendi que eu não preciso disso, que tudo que a gente faz como para o Senhor. Se ninguém aprovar, o Senhor viu, se ele aprovou, tá ótimo. O retorno vai vir dele mesmo, então tá tudo bem. E eu comecei a treinar meu cérebro nesse sentido. E o desejo e a realização de servir me bastava, eu não precisava da validação das pessoas. Eu fiz a minha parte, servi, estava ótimo, estava tudo bem, dei o meu melhor, entreguei o meu melhor, maravilha, não precisava, né? Ainda ontem, meu filho me falou que precisa aprender a colocar limites, né? É importante isso em todo e qualquer relacionamento, né? Muitas vezes, quando colocamos limites e falamos que não gostamos de algo, dizem que somos sensíveis demais. Mas eu prefiro assim, do que aturar que me tratem como eu não mereço. Ninguém precisa se diminuir para caber. Quem se diminui para caber é porque ainda não entendeu o merecimento. Não se acha merecedora. Tá vendo como, de certa forma, uma coisa está vinculada à outra? E muitas dessas características estão relacionadas a alguma ramificação de medo? O medo, ele é um veneno destruidor, que muitas vezes limita os nossos avanços. Então, essa pessoa, ela faz escolhas para agradar os outros e ela esquece dela mesma. Né? Então, ela compara a sua vida com a de todo mundo. Ela vive na comparação. Fulana tem isso, eu não tenho. Beltrano tem isso, eu não tenho. Né? Então, ela vive numa sensação de insatisfação, de frustração constante, a perda da identidade dela. Ela carrega ansiedade e dependência emocional. Qual é a crença oculta dessa mulher? Só serei amada se atender às expectativas dos outros. E isso não é verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
entenda que você precisa multiplicar os seus dons e talentos. Você foi chamada por Deus como protagonista para governar, mas o nosso governo começa dentro de nós. Aprendermos a governar as nossas emoções, os nossos pensamentos, construir novos ciclos para que novos padrões mentais se estabeleçam, para que a gente não seja mais refém dos padrões antigos. Por isso nós vamos fazer essa jornada, né? Os padrões, eles não surgem do nada. Os padrões, eles têm uma representatividade histórica, têm uma raiz para que esses padrões se estabeleçam, e eles se estabelecem a partir de muita repetição, porque o cérebro só aprende quando um padrão foi repetido várias e várias vezes. Para ele se tornar, na verdade, um padrão, é necessário que você tenha repetido esse ciclo várias e várias vezes. Aí o cérebro entende, opa, é assim que a gente tem que funcionar. Aí ele cria um padrão. Ele cria um sistema. E aí, esse sistema já funciona no automático. E tem muita mulher vivendo no automático, vivendo no modo sobrevivência, e não tem mais intencionalidade, não tem mais controle sobre a própria vida, não tem como prosperar. Dessa forma, não tem como ter energia para prosperar, não tem como gerar nada novo. Não é? Então, é isso que nós vamos ver no próximo encontro, porque hoje a gente viveu a jornada do descobrimento, né? A gente descobriu quais são esses 5 padrões. Como que esses padrões interferem, que padrões são esses e como que eles interferem na nossa vida, como é que eles aparecem, como que eles se manifestam e qual o custo desses padrões. Vocês gostariam que eu colocasse esse slide para vocês no grupo depois? Tá todo mundo no grupo? Tem alguém que ainda não está no grupo? Diz para mim aí, eu não estou no grupo. Eu não estou, pastora. Não? Não. Tá, então depois eu vou te mandar o link do grupo para você entrar. Deixa eu registrar aqui, né, para não haver equívocos, para que eu possa colocar, né, te mandar o link. Mais alguém? Coloca o slide. Eu não tô, a Janete não tá. Eu vou mandar para vocês. Pronto, então eu vou colocar depois esse slide lá para vocês, tá? Então, hoje era para a gente perceber os cenários, a gente perceber como que isso se identifica, como que aparece, como que isso complica, que custo, qual é a perda que a gente tem por repetir esses padrões, tá? E aí, nós vamos primeiro identificar, que foi o que a gente fez hoje. No próximo, a gente vai compreender, né? Como que isso funciona. Então, no próximo encontro, já marque na sua agenda. Dia 10/9. Dia 10/9, a gente vai ter a continuação. Então, vai ser 10/8, 10/9, 10/10. 10/8, 10/9, 10/10. Dia 10/8, nós identificamos os padrões. Dia 10/9, nós vamos entender a raiz desses padrões. E no dia 10/10, nós vamos fazer o passo de transformação. Como que isso vai acontecer? Quem lembra aqui, no início do ano, quando eu comecei a fazer os workshops, no início do ano, eu falei que a gente ia ter um encontro presencial. Esse encontro presencial agora vai sair, só que ele vai sair com uma bagagem muito significativa. Nós vamos fazer um movimento, uma imersão só para mulheres. Uma imersão que realmente nós vamos dedicar um dia inteiro, onde eu vou trazer ferramentas de psicologia para você fazer mapeamento, né, do teu cenário atual, mapeamento de padrões familiares. A gente vai trabalhar estruturas de ambiência, como estruturar ambiências, que tipo de ambiências eu preciso construir para avançar. A gente vai trabalhar ferramentas de canvas para crescimento, a gente vai trabalhar ferramentas para você avançar na questão de prosperidade financeira também. Então, vai ser uma jornada de um dia inteiro. Por quê? Não tem como a gente fazer isso online. A gente vai sentar, você vai receber todas as ferramentas, a gente vai sentar, a gente vai bater cabeça ali, em cima de tudo aquilo, ruminar. A gente vai ter a presença de Deus, a ambiência perfeita, pensada, estruturada para que você possa viver essa transformação, implementar. E você vai sair de lá, dessa imersão, com um projeto para os seus próximos 90 dias. Então, você vai sair de lá com um timeline construído
para os seus próximos 90 dias de jornada que você precisa viver, tá? Então, o último passo é a transformação. Isso exige prática, isso exige raciocínio, isso exige intencionalidade, comprometimento, né? Então, como que vai funcionar? 10/8, descobrindo. 10/9, entendendo. 10/9 é online, tá? Online vai ser o workshop. E 10/10 vai ser presencial. Quem me acompanha nos stories já viu, eu já fui visitar o local onde a gente vai fazer a nossa imersão. E a gente vai tornar essa imersão um evento realmente anual para formatar, para formar, para gerar mulheres. E essa jornada vai se chamar a Jornada da Coroa, The Crown Journey. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma mentoria chamada The Queens, que é para mulheres que já estão, são mulheres que têm cargos de liderança, que são empreendedoras ou empresárias, né? Mulheres que são casadas com empresários, são mulheres que já têm responsabilidades de governo e que precisam de ferramentas específicas. Então, essa jornada é para tornar essas mulheres, né, mulheres empreendedoras, mulheres de influência, mulheres capacitadas realmente para influenciar outras mulheres, e nós vamos criar realmente uma comunidade de impacto aqui em Portugal. Vamos gerar essa comunidade de impacto aqui em Portugal, e vai se chamar The Crown Journey. Vocês começaram hoje a jornada The Crown Journey. Então, no dia 10/10, nós vamos ter essa imersão. Óbvio que, como nós temos o custo do local, nós temos o custo das ferramentas, né? Todo vai ser um dia inteiro de investimento, nós vamos ter todo o material, você vai receber. Né? Você vai receber também, vai ter um coffee break, enfim, vai ter toda uma estrutura. Não tem como nós fazermos o presencial gratuito, tá? Então, como que nós vamos fazer o presencial? Né? No dia 10/10, vai ser num hotel. Nós já vamos abrir as inscrições hoje, depois vocês vão receber o link de acesso, né? Para quem já quiser se inscrever, e nós vamos lançar uma campanha. Tá? Então, na imersão, você vai mapear o seu estado atual, compreender os padrões, usar as ferramentas práticas, você vai sair com um plano de 90 dias, a gente vai caminhar juntas 90 dias para que você realmente, tudo que você gerou, percebeu, e é tudo no papel, pensado, elaborado, você vai sair com esse plano pronto, e 90 dias a gente vai estar caminhando juntos para que você consiga fazer essa implementação. Tá? Então, você vai sair com um mapa claro, prático para sua transformação. O primeiro lote vai ser 52 euros, mas vai incluir todo o material, vai incluir o local de excelência, vai incluir o coffee break, enfim, toda a vivência de um dia. Porém, se você fizer o cadastro em dupla, acaba que vai sair mais barato. Tá? Então, você pode se conectar com alguém e fazer essa inscrição com uma outra pessoa, e ao invés de vocês pagarem 52 cada uma, ou seja, em vez de pagar 104, vocês vão pagar 89. Ah, mas eu não tenho como fazer a minha inscrição total agora. Não tem problema. Quer garantir a tua vaga? A gente não tem muito espaço. Então, a gente vai ter um número realmente reduzido de vagas, até porque, como só vai ser eu de psicóloga lá, eu tenho que ter condições de passar por cada uma de vocês e avaliar a trajetória de cada uma de vocês, né? Então, como que vocês podem fazer? Vocês podem dar uma entrada, acessar o link, se inscrever e dar uma entrada e depois negociar, né? Como que você vai fazer o restante? Ah, eu tenho uma dupla, pode fazer em dupla, não tem problema, porque aí fica mais barato. Quero convidar uma amiga, né? Então, você pode convidar uma amiga para viver essa jornada com você. Então, o workshop do dia 10/9 é online, gratuito, não tem custo. Por quê? Porque online é mais fácil. No momento que a gente faz um presencial, a gente tem custos inerentes, né? E por isso que a gente precisa, e como é um dia inteiro de vivência, né? Num local que eu quero trazer realmente um local de excelência para a gente viver essa experiência, porque eu acho, o que eu quero gerar é a jornada realmente da mulher que reina, da mulher que governa, da mulher que realmente é uma rainha, que não tem medo do dinheiro, que não tem medo de prosperar, que não tem medo de avançar e que quer viver o próximo nível. Então, dia 10/10 online, gratuito. Né? Dia 10/9, desculpa, online gratuito. Dia 10/10 presencial.
Mas durante esse período, nós vamos ficar tendo ativações dentro do nosso grupo do WhatsApp. Então, não saia do grupo do WhatsApp. Mesmo que você não vá para a imersão presencial, não saia do grupo. Por quê? Porque a comunidade ela vai se movimentar ali e a gente vai continuar fazendo movimentos, intervenções para quê? Para que todas vocês possam ser alcançadas. Mesmo que você, de repente, não consiga estar no presencial, né? Esteja ali para você estar recebendo, eu vou estar trazendo conteúdos, dica para vocês nesse período, para vocês estarem identificando padrões, para vocês estarem tendo dinâmicas para vocês estruturarem isso. Inclusive, hoje vai sair um exercício para vocês, tá? É obrigatório fazer o exercício? Não, mas se o cérebro aprende por repetição, se você fizer o exercício, você tem mais chances, né, de implementar essa reestruturação dentro de você. Tá? Então, hoje vai sair o exercício e também o link da imersão. Né? Então, se você já quiser garantir a sua vaga, são pouquíssimas vagas mesmo, porque eu sou a única psicóloga que vai estar lá, vão ter outras palestrantes que vão estar vindo para contribuir, mas para aplicar as ferramentas que vão realmente trazer essa transição para vocês, só tenho eu para estar acompanhando a movimentação de cada uma de vocês, e eu sou, por ser só uma, sou limitada. Então, se inscreva. Não consigo fazer inscrição completa. Dê um sinal. 10 euros, dê um sinal de alguma coisa, envia lá o comprovativo. Aí a gente vai entrar em contato com você e a gente vai ver um plano que você consiga até a data do dia 10/10, você ter realmente aí concluído o seu pagamento, mas pelo menos você vai ter garantido a sua vaga. Combinado? Mulheres, alguma dúvida? Cadê o chat? Estou em Lisboa, será no Porto? Vai ser no Porto. Vai ser um dia inteiro. Então, você consegue vir, né? Participar, vai finalizar, vai começar o check-in às 9 horas da manhã. O evento começa às 10, né? E às 17 horas encerra. Nós temos o encerramento às 17 horas. Então, dá tempo de você vir, né, de comboio e retornar, né? O local tem acesso para você chegar de metro, de autocarro, então dá para você fazer tudo de transporte público, caso você não queira vir de carro. Então é possível. Vem outras pessoas de Lisboa, então de repente, Denise, a gente pode até combinar para você se organizar para vir com outras pessoas, para você não precisar vir sozinha, tá? Que mais? E para quem está no Brasil, pois é, Ruth, para quem está no Brasil, você acompanha o online, né? E aí eu pretendo, né, quando eu estiver no Brasil ano que vem, fazer uma jornada no Brasil. Provavelmente vai ser em São Paulo, e aí você consegue acompanhar, né, a edição do The Crowd Journey no Brasil no ano que vem, né? Mas continua acompanhando, né, o online. O presencial vai ser no sábado? Sim, é no sábado, tá? O dia inteiro. Começa às 9, o check-in, 10 horas começa as atividades e encerra às 17 horas, né? Então dá para ir e voltar tranquilamente. Alguma dúvida? Vou repetir aqui, vocês vão receber o acesso, mas eu vou repetir aqui quais são, então, os 5 padrões, tá? Hiperindependência, procrastinação, falta de merecimento, sobrecarga e medo de desapontar. É importante que vocês registrem isso, porque eu vou passar um exercício para vocês fazerem, né? Reflexivo dentro do WhatsApp agora, quando a gente encerrar. Maravilhosas, muito obrigado pelo tempo de vocês. A minha intenção era realmente terminar com um máximo 1h30, né? Então, falta 2 minutos para a gente completar essa 1h30. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Já salva na tua agenda. 10/9, nós vamos estar, né, com o outro workshop online. Alguém levantou a mão, não sei se foi, né? Já salvei. Olha, eu vou deixar, eu vou amanhã colocar o link da nossa live de hoje, ou hoje, ou amanhã, enfim, alguém vai estar colocando no grupo o link da live, para que vocês possam, quem perdeu o início, consiga, né, acompanhar toda a jornada e depois vocês poderem, né, terem a jornada completa para que vocês possam estar ali acessando, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos finalizar orando, pedindo a presença de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz
né, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Deus vem para trazer vida. E essa vida que ele vem trazer é uma vida abundante. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja na sua casa, que assim seja na sua história, na sua trajetória. Quero realmente ver mulheres sendo despertadas, sendo geradas para viver algo novo. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu quero nesta hora orar por cada uma das minhas irmãs que aqui estão, Pai. Eu quero, Senhor, clamar pela vida da Aline, da Denise, da Diná, da Diva, da Edneide, da Eliane, da Entrega Clara, não sei quem é a pessoa, a Francis, a Ellen, a Janete, a Jussiara, a Lilian, a Lina, a Maria, a Ruth, a Tanice. Meu Pai, eu quero clamar pela vida de cada uma dessas mulheres, que venha tua presença direcionando. Tu sabes o desafio que elas têm enfrentado. Tu sabes aonde a vida tem sido drenada, aonde a alegria tem sido roubada, aonde os sonhos têm sido ceifados, aonde as capacidades e os talentos têm sido enterrados. Aquilo que tem movido medos, escassez, que tem atribulado, Senhor, angustiado o coração das tuas filhas, aquilo que tem sido um peso e opressão, que nesta hora seja removido e que elas tenham, Senhor, recebam a autoridade para governar as suas emoções, governar os seus pensamentos, que elas sejam livres na sua mente, meu Deus, de todo o padrão antigo que impede de viver algo novo, que haja novidade de vida, que elas possam transformar a realidade delas através da renovação do entendimento, da forma como elas observam e veem a vida, que elas possam experimentar da novidade de vida, porque o Senhor tem preparado para elas uma vida abundante. Que elas possam celebrar, que elas possam viver, que elas possam colher essa vida abundante, que venha sobre elas a medida recalcada, sacudida, transbordante. Cuida das tuas filhas, Pai, naquilo que hoje elas descobriram, que elas foram intencionais em perceber, que elas comecem, Senhor, a entender a raiz desses males, a perceber o custo que isso tem cobrado de cada uma delas, para que elas tenham a força para mudarem a realidade, que elas tenham o posicionamento de Esther, que antes de se tornar rainha, se submeteu para aprender, para ser treinada, para ser ensinada, para ser mergulhada no óleo e ser gerada uma rainha. Que o Senhor venha gerar aqui, no nosso meio, mulheres que governam. Que o Senhor venha restituir a identidade de reino, de governo. Que o Senhor venha restituir a coroa e o governo de cada uma das tuas filhas que aqui estão. É o que nós oramos, nos rendemos, nos submetemos ao Senhor. Em um nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem atentas no grupo, porque a gente vai ter outras lives, o workshop só dia 10/9, mas a gente vai ter algumas lives, a gente vai ter alguns movimentos ali dentro do WhatsApp, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe cada uma. Obrigada, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.